Bom dia. Abram a apostila na página 56. Anotem no alto da página o nome desta videoaula. Correção, exercícios, condução, convecção, radiação, parte 2. Leiam o exercício 13. Bem, o que ele diz? Em dias frios, muitas vezes se observam pássaros com as penas eriçadas. O que ele quer dizer com isso? Que as penas estão arrepiadas. Isso não acontece apenas com pássaros. Acontece com animais domésticos também. Gato, cachorro. Em dias frios, de quando em quando, esses animais eriçam os pelos. Eles ficam com os pelos arrepiados. Por que eles fazem isso? Tal comportamento é adotado para diminuir a perda de calor. As aves obtêm sucesso com esse comportamento por quê? Quando eles eriçam as penas, no caso das aves, e os pelos, no caso dos animais domésticos, o ar penetra nessa região. O ar, ele dificulta, melhor dizendo, a condução de calor. Então, o ar funciona como uma espécie de cobertor. Um cobertor de lã, por exemplo. Dificulta a perda de calor do corpo para o meio externo. Então, com isso, qual alternativa aqui é a correta? B de bola? Isso. B de bola. Vamos agora à questão 14. Vamos interpretar juntos o enunciado 14. Considere o enunciado de uma lei da termodinâmica que diz... Pessoal, termodinâmica é um assunto que nós vamos estudar na próxima apostila. Mas para responder o que ele pede no problema, nós não precisamos saber necessariamente com aprofundamento essa lei da termodinâmica. Ele está resumindo aí o que diz a lei. Se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, estarão em equilíbrio térmico entre si. O que ele quer dizer com isso? Dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo. Pessoal, se eles estão em equilíbrio térmico, temperatura de A, anotem a solução do problema, é igual a temperatura de B, que é igual a temperatura de C. Se você for calcular o Δθ aqui para cada dois corpos, esse Δθ vai dar quanto? Temperatura final menos a inicial, se a temperatura de A é igual a de B, que é igual a de C, Δθ é igual a 0, ok? Se Δθ é igual a 0, nós podemos chegar a duas conclusões. Em termos de transferência de calor, deslocamento de calor, mc Δθ. Se o Δθ é igual a 0, Q é igual a 0. Em termos de fluxo, fluxo é igual a Q sobre T. Se Q é igual a 0, fluxo é igual a 0. Ou fluxo é igual a K A vezes Δθ sobre o comprimento, por exemplo. Se o Δθ é igual a 0, fluxo também é igual a 0.
Então anotem essa análise do problema. É isso que vai levar à alternativa correta. Qual a alternativa correta? B novamente. Não há fluxo de calor entre os três corpos? Sim. A 15 agora. Leiam o enunciado da 15. Muito bem. Em resumo, são instruções dadas por bombeiros no caso de você estar em um ambiente onde esteja ocorrendo um incêndio. Qual é a orientação? Fugir do local o mais abaixado possível. Essa é a orientação. Por que o bombeiro dá essa orientação? É a alternativa. Qual alternativa complementa o que está sendo dito no enunciado? É a fumaça resfria rapidamente e tende a subir? Contrário, né? Quanto mais frio, mais denso, portanto desce. Alternativa B. A fumaça, por ser mais negra, impede a visualização da porta de emergência? Não, né? Então, alternativa: os gases oriundos da combustão, isto é, da queima, por estarem aquecidos, tendem a subir. Por que eles tendem a subir? Ficam menos densos e sobem, ocupando a parte superior do local. Então, na região inferior, a concentração de gases tóxicos é bem menor. Por isso que se recomenda ficar abaixado. Então, a alternativa correta é a D de dado. Vamos agora ao 16. Então, leiam o enunciado da 16. Muito bem. A qual tipo de aparelho de ar-condicionado está se referindo aí? Está se referindo ao aparelho de ar-condicionado que funciona com a convecção natural. O que é uma convecção natural? Naturalmente, o ar quente, menos denso, sobe. Ar frio, mais denso, desce. Isso é a convecção natural. É relativo a esse ar-condicionado que ele está se referindo. Por que o ar-condicionado tem que ser colocado na parte superior do ambiente? O ar-condicionado tem por objetivo resfriar o ambiente. Então, o ar quente subindo, ele é resfriado e volta, mantendo o ambiente numa temperatura controlada. Então, qual é a alternativa correta? Facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo. Correntes de ar frio e quente são as chamadas correntes de convecção. Então, a alternativa correta é a D. Leiam agora a 17. Estão lendo? Isso é claro que é para ler, já interpretando
os dados. Ele se refere aí ao efeito estufa. Então nós vimos de uma forma bem simples que, pessoal, anotem a análise do problema. Superfície da Terra, ok? Nós vimos que a temperatura na atmosfera ela vai diminuindo com a altitude. Tá ok? Isso facilita as correntes de convecções. Por quê? Aqui você tem ar quente. Lá está bem frio. Então esse ar quente tende a subir, porque ele é menos denso. Na hora que ele sobe, ele leva os poluentes. Que depois, lá na alta atmosfera, são dissipados e depois, ao longo de um período, eles voltam, sim, para a superfície da Terra. Mas numa situação bem mais, de pouca concentração, bem mais espalhada. Ok? E boa parte desse poluente que retorna, ele vai ser, vamos dizer assim, reabsorvido na cadeia de reações químicas que acontecem próximos à superfície da Terra. Então, baseado nisso, o que é o efeito estufa? Uma corrente de ar quente estaciona a uma certa altitude. Essa corrente de ar quente funciona como um tampão. Isto é, evita que esse ar menos denso chegue até a região mais fria. Bloqueia a subida desse ar mais quente. Então, baseado nisso, qual a alternativa correta? Alternativa C. Correto? Abram a apostila na página 57. Leiam e interpretem o exercício 18. Pessoal, como eu já recomendei em alguns vídeos anteriores, não se baseiem pela imagem que está no seu monitor. Leia na sua apostila. Então ele fala aí sobre efeito estufa. Bem, o efeito estufa natural, ele é indispensável à sobrevivência da vida na Terra. Certo? Na atmosfera existe uma certa quantidade de elementos químicos que, vamos dizer assim, são opacos ao calor, no entanto, são transparentes à irradiação solar, isto é, à energia que vem do Sol. Enfim, eles permitem que a energia que vem do Sol passe através deles. No entanto, o calor, não. Uma boa parte do calor que chega nessas substâncias é refletida de volta para a atmosfera, de volta para a Terra, para a superfície. Uma outra parcela se dissipa e acaba indo para o espaço. Ok? O problema é quando artificialmente esse fenômeno é intensificado. Como isso é possível? Lançando na atmosfera uma quantidade extra de substâncias opacas ao calor. Essas substâncias opacas ao calor, na grande maioria das vezes, provém da queima de matéria orgânica. Quando eu falo queima, pessoal, não significa você queimar apenas uma árvore. Você está queimando matéria orgânica. Mas, por exemplo, no motor de um carro, está ocorrendo
na maioria dos carros, está ocorrendo também a queima de matéria orgânica. Gasolina, álcool são obtidos através de matéria orgânica. Então, esse excesso de dióxido de carbono que é lançado na atmosfera, que é o gás carbônico, intensifica o efeito estufa, que não é muito recomendável quando se diz respeito à manutenção da vida próxima à superfície da Terra. Se a temperatura próxima à superfície da Terra aumentar de uma forma considerável, muitas formas de vida serão extintas. Então, baseado em tudo isso, qual a alternativa correta? A atmosfera é transparente à energia radiante. O que é essa energia radiante? É até bom anotar aí, olha. Anotem aqui. Energia proveniente do Sol. Mas se torna opaca às ondas de calor. Então a alternativa correta é A. Vamos agora à situação 19. Então leiam o enunciado. O pessoal já disse algumas vezes o seguinte: em física, quanto maior for o enunciado, mais fácil é a questão, e geralmente, o que ele vai pedir em termos de física está no fim do enunciado. Se você se lembrar disso, em um processo seletivo, ou mesmo no Enem, você pode economizar preciosos segundos, que poderão ser depois utilizados na solução de questões mais complexas. Então ele está falando aí sobre formas alternativas de produção de energia elétrica. De uma delas, né? De qual? Está falando de fotocélulas. O que são fotocélulas? São dispositivos que convertem a luz solar, a luz branca, em corrente elétrica. Ah, mas nós não estudamos isso. Não, aqui no segundo ano nós ainda não estudamos isso. Isso é objeto de estudo do terceiro ano. Porém, olha a pergunta que ele faz. Assim, é correto afirmar que essa energia é transportada do Sol à Terra por... A pergunta para ser respondida tem como base conhecimentos do segundo ano. Forma de transmissão de calor. Qual é a forma de transmissão de calor do Sol para a Terra? É condução? Não. É convecção? Não. É irradiação. Ok? A 20. Leiam com atenção a 20. A 20 é uma questão interessante. Ela explica o funcionamento de um equipamento. No caso aí, um refrigerador. E no caso ainda, é um refrigerador, vamos dizer assim, daqueles convencionais. O que é um refrigerador convencional? O que é uma geladeira convencional? É aquela que funciona baseado no efeito natural da convecção. Então vamos lá. Para um refrigerador, a energia na forma de calor que sai dos alimentos, na realidade aqui, né, que é retirada dos alimentos, chega ao congelador pelo processo de convecção, na maior proporção e muito pouco por radiação. O que acontece no interior da geladeira é a convecção. Então aqui está correto.
E a 2. O congelador está situado na parte superior para receber o ar aquecido pelo calor dos alimentos. Sim, ele recebe o ar aquecido pelo calor dos alimentos, que foi retirado dos alimentos. Então aqui também está correto. As camadas que formam as paredes da geladeira são intercaladas por material isolante. Sim, para se evitar ao máximo troca de calor do meio interno com o meio externo. Então a 3 também está correta. Finalmente a 4. Os espaços internos são divididos por grades vazadas, que facilitam o movimento por convecção das massas de ar quente e frio. No processo onde se aproveita a convecção natural, no caso de uma geladeira, você não pode ter uma prateleira de vidro. O vidro vai bloquear o ar quente que está subindo ou então o ar frio que está descendo. Então, nesse tipo de refrigerador, as prateleiras precisam ser vazadas. Então aqui também está correta. Com isso, a alternativa correta é a A. Todas estão corretas. Tá ok? Tenham um bom dia. Não se esqueçam que vocês já têm atividades avaliativas para serem resolvidas. Eu espero que vocês já tenham começado a fazer isso, porque logo logo eu vou marcar a data de entrega. Novamente, tenham um bom dia.